Vamos fazer um comentário, ou mais de um comentário, dando continuação à explicação que eu expus ao amigo meu, um amado muito mesmo, que eu amo demais, e disse para ele que eu explicaria toda a concepção que elaborado pelo cristianismo romano. Aliás, o nome é cristianismo judaico-romano. É uma concepção de como retirar o Eterno Pai da presença de toda a terra. É que eles, criatura, não entende quando fala a terra no período das trevas. É o momento em que dissipa todo e qualquer vestígio da luz divina que foi colocado pelo Eterno Pai através de Jesus Cristo. Eles eliminaram tudo e não aceitaram a luz divina. Então eles criaram astuciosamente, de maneira que toda a terra foi enganada pelo fato de não ter a percepção de entender que tudo se constitui fora do amor do Eterno Pai. Uma seita tão satânica que foi elaborada a sua riqueza, os seus bens materiais, tudinho em cima de morte de inocentes. E hoje em dia eles defendem realmente a mãe deles, que é o judaísmo, que está inserido na Israel lá corrompida, também defendem o povo do judaísmo, dizendo que eles são de Deus, que os outros são isso, são terroristas, são não sei o quê. Eles são realmente manipuladores de mente humana. Eu não estou favorável a nenhum povo, porque nenhum pertence a Deus, porque eles exterminaram a presença de Deus de toda a terra. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem, que tudo condiz realmente com o que o Apocalipse expressa. Por exemplo, prestem bem atenção, o cristianismo judaico-romano, ele é produzido pela esfera do judaísmo, de lá que ele vem. Certo? Numa rejeição totalitária a Jesus Cristo, assim como ao Eterno Pai. Então eles criaram, eles mudaram, eles torceram, que não é distorcer não, eles torceram, eles encobriram a verdade num jogo maléfico de palavra e direcionar ao rumo errado. Vocês já entenderam que quando ele diz batizar em nome do Pai, quer dizer, é a imersão do homem natural, da criatura, do ser, no poder dele mesmo para gerar filhos. Já não é geração de filhos do Eterno Pai, é geração da carne. É uma onipotência carnal, certo? Eu espero que você esteja entendido na primeira mensagem, que eu estou aqui somente esmiuçando melhor. A onipresença que eles dizem batizar em nome do Filho, a onipresença é a presença do DNA dele e da mãe, que é uma elaboração carnalmente falando, que é o laço sanguíneo, certo? E a onisciência, que é pelo Espírito, é o conhecimento de toda a estrutura familiar natural. Vocês sabem que isso realmente está condenado pelo Eterno Pai através de Jesus Cristo. Mas eles manipularam tanto
tanto a mente de vocês que vocês são cegos para isso. Tanto é que Jesus, a palavra do Senhor diz que quando tu te converter a Ele como adorador em espírito e em verdade, certo? Os primeiros inimigos teus serão da tua família natural. Os primeiros inimigos teus serão da tua família natural. Então é condenatória a família natural, é condenada mesmo. Eu sei que vocês leem isso, mas vocês dão o apogeu, a glorificação, a exaltação à família natural, onde reside o quê? O pecado que separa o homem da presença do Senhor, que é a coabitação carnal, que vocês chamam de relacionamento sexual. Prestem bem atenção numa coisa, é uma coisa maquiavélica. Eles cegaram vocês. Cegaram mesmo, para que eles não perdessem o apogeu, a ostentação que eles possuem em cima dos escravos dele, que são os adeptos das religiões. Que, na realidade, Jesus Cristo chamou de sinagoga, quer dizer, de mentes diabólicas. Os líderes são mentores diabólicos para domínio de toda a terra. Aí, em Apocalipse diz, presta bem atenção, em Apocalipse fala e afirma que haverá na terra o governo do anticristo vindo de um só governo. Mas para isso será que juntar as nações, preste bem atenção, isso, vocês têm que prestar muito bem atenção. Se vocês realmente prestassem atenção, tivessem a percepção, um pouquinho de lado perspicaz, vocês perceberiam, por exemplo, o surgimento dos judeus messiânicos lá na Alemanha. Eles confirmam na Bíblia que eles associaram do canon hebraico com o canon grego. Eu tenho a Bíblia, eu mandei buscar. Eu tenho. Estou falando porque eu tenho. Eles confirmam, literalmente, confirmado literalmente, que todas as profecias, olha só, eles estão falando a verdade aí, editada no Antigo Testamento, se cumpre em Jesus Cristo. Está correto? Está. Mas eles vivem o oposto do que eles apregoam. Aí por que surge esse judeus messiânicos? Preste bem atenção, o cristianismo saiu deles. E agora o cristianismo vai voltar para eles. Os judeus messiânicos que estão no segmento, agora na parte do segmento que povoa o Israel natural. Vocês deviam estudar mais. Que aí vai se completar e vai se tornar um só povo daqui com alguns anos. Vão descobrir a grande descoberta. Mas no poder da carne, quer dizer, é só falácia. É só falácia. Por que há essa estratégia hoje? Para que se confirme nas Santas Escritas as palavras editadas. E diz assim: eis que por mãos iníquas vós mataste toda a estrutura do Eterno Pai. Quer dizer, todo o plantio feito por Jesus Cristo. Está registrado lá em Atos dos Apóstolos, editado por Lucas. Quer dizer, eles elaboraram, tanto é que, preste bem atenção, Jesus Cristo mandou derrubar, vocês podem ler em Mateus, mandou derrubar toda a construção que havia lá de Jerusalém. Por quê?
tinha se corrompido. Foi derrubado nos anos 70, eu já contei essa história. Aí quando há o surgimento do cristianismo judaico-romano, a própria estrutura vinda do imperador romano, que era nome Constantino, e a imperatriz Helena, voltaram a reconstruir os grandes templos que tinham sido derrubados, as grandes construções meramente humanas do judaísmo. Eles voltaram a construir. É uma composição de associação. Por quê? Porque nessa configuração de vida, onde eles elaboram os três poderes naturais no homem, batizar em nome do Pai, que ele está direcionando ao Pai terreno, ao macho, ao produtor ou reprodutor de seres carne, como disse Jesus. O que é gerado pela carne, ou aquele que é nascido da carne, pertence à carne. Palavras de Jesus. Todo nascido da carne é pertencente à carne, então não é pertencente ao Eterno Pai. Tanto é que na Sagrada Escritura revela que essa carne natural, certo? E o sangue natural, que representa os sentimentos de animosidade, não adentrarão a glória eterna. Condenado, está condenado. Não entra. Condenado. E eles dão o quê? O apogeu e a glorificação e exaltação exatamente da carne que está condenada pelo Eterno Pai através das suas santas palavras. E vocês, que são seguidores das seitas satânicas, filhos desses demônios, certo? Acreditam nessa falácia que eles editam, que vocês estão com o Eterno Pai. O Eterno Pai nem conhece vocês, eu já cansei de falar isso. Mas vou, mesmo nesse, como disse o Senhor, estou cansado de tanta solenidade, mas continuarei no meu amor que foi dado pelo Eterno Pai, para abrir os olhos, para limpar a mente de vocês, para que vocês possam ser despertados ou ser ressuscitados. Eu estou falando, explicando direitinho, porque eu já ministrei isso várias vezes em vários lugares, e o pessoal diz que isso é uma utopia, é uma mentira, é uma invenção de uma mente que não sei o que é esquizofrênica ou qualquer coisa. Por quê? Porque não bate com a realidade. Eu não estou aqui para fazer vontade de quem quer que seja. Eu estou aqui para exalar a verdade. Para editar a vontade do meu Pai, do meu Eterno Pai e do que falou através do meu Salvador, Jesus Cristo. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, toda essa concepção, o Deus, o Eterno Pai, em momento algum, ele institui mortes. Ele não trabalha com morte. Vocês sabem que já veio gente que vem fazer, vamos dizer, me experimentar, dizendo do caso onde Deus vai, mata, tudo aquilo. Eu disse sim, ele está mandando a mesma ordem que ele manda por Jesus Cristo. Pregai as criaturas. Preste bem atenção, ele diz, ide pregai as criaturas. Quer dizer, ele está mandando matar as irracionalidades do qual se fazem presente na vida de vocês. Isso que é amor, para que vocês se reconstruam, se revirginizem, se recomponham na originalidade da sua criação, para que possa obter
a salvação de cada um. Isso que eu estou explicando para vocês. Deus é totalmente amor. Amor. Amor total, amor. Vocês precisam ler com entendimento a Sagrada Escritura. Porque eles não aceitam. Eu vou voltar a repetir. Por causa que a instituição doutrinária de Cristo muda todo o contextual da lei que foi editada no levantar dos ministradores, foi editado por Moisés. Mudou. Aonde está registrado isso? Lá em Hebreus, você pode ler lá. Muda o sacerdote, muda-se a lei. Tem a outra tradução que diz, na mudança do sacerdócio, mudará a lei. Então você sabe que quando a palavra diz muda-se, o significado dela tem de transporta-se. Olha, muda-se, transporta-se. É como se você fosse mudar de uma casa para outra. Você vai ter que ter um transporte e ter uma nova casa. Morar num novo lugar. Essa é a condição. Por quê? Porque ele transportou toda a concepção de salvação para a individualidade de cada ser. Da individualidade. Ele eliminou a multidão. Ele tem desse transporte. Você tem que se tornar um sacerdote do Senhor. Sacerdote do Senhor. Tu tens que te moldar a pastorear todos que queiram a sua salvação têm que se tornar, está registrado em Hebreus, você pode ler, um pequeno pastor. Mas ele está dizendo que tu vai pastorear a vida de outros? Não, ele está falando que tu vais pastorear a tua vida na concepção de zelar, cuidar, proteger a lei dele, que é Cristo Jesus, aonde ele é revelado em Hebreus. Eu estou falando agora só em Hebreus para você entender. Diz assim, Cristo em sua casa, qual casa somos nós? Isso que eu quero que vocês entendam. Ele eliminou toda essa parte que é chamado de sacerdotal, que vem da tribo de Levi. Ele eliminou tudo isso. Isso aí não existe no Evangelho Eterno. Ou seja, está tudo condenado. Porque Jesus, ele veio da tribo de Judá, da onde Moisés não outorgou nenhum sacerdote da tribo de Judá. Então foi de lá que ele veio. Aí mudou toda a concepção, porque ele vem na unidade. É isso que eu desejo que vocês entendam. Então, quando veio a pergunta para mim, quando veio o questionamento, eu disse, tudo que eu desejo é que vocês entendam de uma vez por todas e confirmem nas Santas Escritas o que eu estou falando. Eu posso dizer assim para vocês, que eu já fui parado várias vezes. Eu quase não gosto de sair de casa, mas quando eu vou, sempre tenho alguém que vem para fazer como se fosse me desafiar. Eu fico olhando para ele. Alguns dias atrás, teve uma criatura que chegou comigo e disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu disse, verdade. Ah, é verdade? Eu disse, é. Agora pega esse verso que diz assim, todo aquele que nele crê. Já reparaste? Ah, eu creio. Tu crê mesmo? Então vamos lá, pega o mesmo texto, certo? Eu não estou saindo do texto, eu estou no mesmo texto, aí é 3,16. E vamos lá para o 3,36. Aí, por quê? Não, vamos lá, tu não está dando para mim 3,16? Então tu vai para o 3,36, que lá diz que todo aquele
que não tiver de maneira igualitária Jesus Cristo em obediência ao Eterno Pai, é condenado. Está registrado. Aí eu creio, porque Deus amou o mundo. Não foi nem este mundo que Deus amou, que Deus não ama porqueira. E este mundo aqui não pertence para ele. Ele está falando do mundo habitável dele. Do original da criação, é daquele mundo, onde a delícia do Senhor. Ele não está falando dessa porqueira desse mundo aqui, desse planeta aqui que é fético, que tudo é corrupção. Ora, preste bem atenção. Eu vou falar do testemunho do sacerdote judeu ortodoxo que disse que não aceitava Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não vem da genealogia de Davi. Eu escutei. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Um dia, quando literalmente esteve na frente da minha casa um judeu que pertence a uma sinagoga aqui aqui do bairro vizinho, não vou citar o nome, porque para não dar apologia a eles. Ele veio, me distratou tudinho, e lá o fulano de tal lá, grandão de lá da sinagoga, soube dessa discussão, não sei como, eu acredito que ele foi se gabar perto dos outros lá, dizendo que tinha me afrontado. Eu fiquei calado, que eu não discuto, eu já, para evitar, não é que eu tenha medo, também não sou covarde, mas eu já apanhei literalmente, apanhar mesmo, de apanhar, de tapa, de tudo, e eu evito, não é que eu seja covarde não, eu apenas me calo. A infeliz foi para lá se gabar com os outros e o líder lá da sinagoga soube. E fez ele ler a Torá. Eu tenho a Torá aqui em casa. Fez ele ler a Torá durante 30 dias. Então, e após os 30 dias ele teria que me procurar para me pedir perdão aonde quer que ele me encontrasse. Eu estava vindo num dia ali na estrada que liga ali do Guajará para cá, e ele foi, me parou no meio da rua também, ele não teve vergonha, se curvou, aí eu peguei, você pode levantar a cabeça. Aí pediu perdão, disse do castigo dele, tudinho, porque ele não acredita que Cristo seja o Messias, o enviado para ser o rei dos judeus. Eu disse, é. Ele disse assim, mas tu conhece o livro de Enoque? Eu disse, conheço. O de Elias? Eu disse, conheço. Tu conhece todo esse livro? Eu disse, conheço. Já leste todos eles? Todos. Tu conhece a Torá? Eu disse, conheço, o canon inteirinho, dos 39 livros. Aí ele pegou e disse assim, aí ironizando, ele estava dizendo, e tu conhece também o canon grego? Eu disse, conheço. Inclusive, além do canon grego, eu ainda conheço o canon anglicano romano, que tem, na realidade, tem 7 livros a mais. Ele ficou calado, me distratou e depois veio para pedir perdão porque tinha sido... Preste bem atenção numa coisa que eu vou mudar, que eu vou mandar, assim, expor para vocês. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Então presta bem atenção numa coisa. Quando Cristo veio na Terra, ele veio para mudar o sistema natural que foi corrupto em toda a sua projeção,
desde o deserto, certo? Veio para Canaã, voltou a se corromper, entrou num período de maldição pela concepção da corrupção de Balaão, certo? Que introduziu as mulheres como testa de governo. Está registrado o que eu estou falando. Você pode ler no livro de Reis. Introduzir, que foi o conselho dado a Balaque. Fundou o primeiro centro teológico das letras, quer dizer, saiu e morreu pela espada. Balaão morreu pela espada, quer dizer, pela própria palavra do Senhor. Quando te fala pela espada, a pessoa imagina, porque naquele tempo pegava espada de ferro, de aço e pá, não tem nada a ver com isso. Volto a repetir, as santas escritas se elucidam espiritualmente, então não tem nada na letra, não tem nada natural. Então a genealogia de Jesus Cristo não poderia vir pela concepção natural de uma, vamos dizer, de uma coabitação carnal, aonde o José tivesse que fomentar o útero dela, ou então lançar o seu esperma, falando logo assim, que ele fala lá com o nome lindo, usando aquelas palavras de não sei o que, não foi colocado sêmio natural, vindo da genealogia de Davi. Então isso contradiz tudo, por causa que ele diz que Deus não tem sêmio, já que ele não tem genitália e tal. Ele faz uma explicação tremenda. Jesus Cristo é anunciado desde lá do Antigo Testamento que ele nasceria pela virgindade de uma mulher, não é pela vagina. É muito diferente o nascer pela virgindade e o nascer pela vagina. Pela vagina é totalmente o que eles querem. Não querem abandonar a fornicação, o adultério, não querem abandonar os acasalamentos dos ideais de gênero, que todos esses religiosos, seja católico, judeu, pentecostal, neobatista, são todos, eles expressam a sua condição de ideais de gênero através da participação do corpo de outro animal igual a eles. É isso. Eles não querem abandonar o apogeu da carne. Não querem. E Jesus Cristo ministrou contra isso. Jesus Cristo ministrou a assexualidade generalizada. E aí, quem é que quer? Quais são desses infelizes adeptos dessas seitas satânicas que deseja tornar-se um assexual generalizado? Qual deles? Nenhum. Todos são fornicadores. Todos são adúlteros espirituais. Todos, generalizadamente. Se a gente falar contra isso, como eu falo, ele diz, irmão, você é contra a vida. Contra a vida? Eu sou contra a morte, porque isso é que matou espiritualmente o Adão e a Eva da presença de Deus. Será possível que vocês não entendem? Jesus Cristo é totalmente espiritual, que se materializa no corpo, no proceder de quem o aceita. Esse povo levanta a mão lá na aglomeração satânica lá dessa religião e não tem um proceder de Cristo na vida deles. Nenhum proceder, nenhuma sequer fagulha de um ensinamento de Cristo na vida deles. Não existe. Por quê? Porque eles são filhos de demônio. São animais irracionais, como diz lá em Isaías. Se alimentam dos ratos, ladrões de alma. Se alimentam de porcos imundos.
vive no vômito do próprio cão. Está registrado lá em Pedro. Aí depois eu que sou ruim, eu que sou cruel. Não, por que eu estou dizendo que não sou? Porque eu amo vocês. Jesus Cristo falou a mesma coisa. Chamou cambada de víboras. João Batista e ele. Disse que todos os fariseus, ministradores da religião, são filhos de demônios. Jesus Cristo falou. Jesus Cristo chamou de mentiroso para todos eles. Jesus Cristo disse que eles são impedidores de quem deseja alcançar o céu. Eles barram toda e qualquer criatura que queira alcançar o céu, eles se projetam contra. Jesus Cristo falou que eles são seres não confiáveis e que usam o nome de Deus em vão e que sacrificaria e mataria qualquer um que se opusesse à sua vontade e ainda diria que é em nome de Deus. Você pode ler o que eu estou falando no livro de João. Pode ler, que está lá, Cristo falou. Hoje o que é que o pessoal diz? O cristianismo romano que matou milhares de pessoas foi em nome de Deus. Foi o que eles falaram. Agora, esse Israel pervertido aí, está matando também milhares de pessoas dizendo que é em nome de Deus? Será possível que vocês estão tão tapados, tão cegos, por causa do quê? Por causa da glória. Jesus Cristo disse que não há uma riqueza terrena que não seja corrupta. Não foi o que ele falou? Uma coisa que eu digo para vocês, eu já vou encerrar esse, porque é o tempo que vocês não podem passar de 35 minutos, começam a mandar mensagem para mim que está longo. Prestem bem atenção, eu ainda vou prosseguir na saída, no fundo da agulha, que é a escoação da imundície de Jerusalém. Se você quer ser uma Jerusalém de Deus, escoe todas as imundícies que existem na tua vida. Certo? E quando tu for escoar a imundície, tu pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Que todo esse povo, laico e religioso, pertencente a essas seitas satânicas, liderado por esses falsos mestres, filhos de demônio, vão ser extirpados da tua vida, se tu realmente quiser ser pertencente a Jerusalém Celestial. Eu continuo na próxima. Beijos.